Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos neste momento. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aos domingos e que nós possamos agora manter a nossa sintonia, manter a união de pensamentos focados no estudo de hoje, para que nós possamos retirar alguma coisa dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo que ajude e que nos fortaleça para que nós possamos melhorar a nossa conduta moral. Vamos elevar o nosso pensamento? Mestre amigo, neste momento, pedimos que nos abençoe, nos envolva com a vossa luz, com o vosso amor. Abençoe também os nossos amigos, parentes, que se encontram desorientados, que se encontram aflitos, necessitando de ajuda, que possam ser fortalecidos na condição de espíritos imortais que todos nós somos. Agradecemos, mestre amigo, a mais esta oportunidade que nós recebemos. Assim seja. Então, dando continuidade ao nosso estudo, há muitas moradas na casa de meu Pai, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei, e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2, 3. Então Jesus deixa claro aqui, falando para nós, afirmando, que existem muitas moradas na casa do Pai, e que Ele iria e nos prepararia essa morada. Mas o que significa isso? Nós podemos afirmar aqui nesse texto que Jesus falava da morada espiritual neste momento. Ao seu tempo, não existia muito conhecimento a respeito das questões dos mundos, dos planetas, das galáxias. Então Jesus falava aqui da questão da morada espiritual, ou seja, da continuidade da vida espiritual, do espírito, após a morte do corpo físico. E Jesus fala que ele ia antes e ia nos preparar. Mas o que significa isso? Preparar o lugar. O que significa isso? Significa que ele ia arrumar um quartinho pra gente lá no plano espiritual, ia arrumar quando a gente prepara a nossa casa para receber uma visita de um parente, alguma coisa assim? Certamente que não. O que Jesus estava falando aqui é que este preparo para a vida espiritual foi a sua missão aqui na Terra. Foi isso que ele veio fazer aqui, nos ensinar como nos equilibrar emocionalmente, como nos tornar pessoas melhores, pessoas mais fortes espiritualmente, psicologicamente, como nós deveríamos nos relacionar com o nosso próximo, tudo isso visando a nossa melhoria, o nosso fortalecimento moral e espiritual para a vida futura. É esse preparo que Jesus diz aqui que significa. Então, desde antes do seu tempo, a humanidade já era preparada para as questões espirituais. Jesus veio para fortalecer isso e depois, através da doutrina espírita, que escancarou o mundo espiritual para nós, nós estamos sendo constantemente preparados para o retorno à vida espiritual. É que nós não nos lembramos do nosso período em que nós passamos desencarnado no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Mas é necessário que assim seja para que nós
aqui na existência material, nós possamos exercitar os nossos sentimentos sem influência alguma. Então, dessa maneira, tudo aquilo que nós angariamos de conhecimento, angariamos de fortalecimento, de superação das dificuldades que são inerentes a esse mundo que nós estamos, tudo isso nos fortalece para a continuidade da vida espiritual. Jesus deixou bem claro isso, e ele ainda falou: eu voltarei e vos retomarei para mim. Ora, se ele disse que vai nos retomar para ele, significa que após a sua partida, o seu retorno à pátria espiritual, nós nos perdemos. E não é isso que a história nos conta? Que os cristãos, os seguidores de Jesus, foram perseguidos, depois vieram as lideranças religiosas que manipularam os ensinamentos do Cristo para tirarem proveito, e durante muitos e muitos séculos foi desse jeito. Então veio a doutrina espírita como sendo o consolador prometido por Jesus para retomar os ensinamentos que ele deixou ao seu tempo e nos ensinar muito mais coisas, situações que ao seu tempo não poderia ser ensinado, porque nós não tínhamos condições de aprender. E hoje nós temos. Então a doutrina espírita veio justamente para isso, para complementar os ensinamentos do Mestre Jesus e nos ensinar muito mais a respeito das questões do espírito, a respeito da imortalidade da alma e a respeito das inúmeras moradas existentes na casa de meu Pai, como Jesus havia dito lá atrás. Então a doutrina espírita nos mostra que existem inumeráveis mundos materiais. Todos os planetas, todas as constelações, essa infinidade que existe, que hoje a ciência, a astronomia está nos mostrando, todos esses mundos são habitados. Cada um com a vida possível de existir naquele ambiente, seguindo as leis da natureza daquele ambiente. Mas também, tirando essa infinidade de mundo material, também existem as diversas moradas no mundo e no plano espiritual. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que somos espíritos em evolução. Então, uma vez criados simples e ignorantes, nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos nos tornando, exercitando os nossos sentimentos e assim melhorando a cada encarnação. E aprendemos ainda que para cada mundo existe um nível espiritual daqueles habitantes daquele mundo. Ou seja, no nosso mundo que nós estamos, a doutrina espírita nos informa que trata-se de um mundo de provas e expiações. Um mundo ainda onde a ignorância, o mal persiste juntamente com o bem. Então por isso que nós vemos muitas situações de sofrimento ainda aqui nesse mundo. É natural, faz parte da condição em que os espíritos que aqui habitam estão na sua escala evolutiva. Então nós que habitamos esse mundo estamos sujeitos a todas essas situações de sofrimento, de provas, que vai exigir da gente uma postura ou inteligência ou uma postura de sentimento, e assim a gente vai melhorando a cada reencarnação. Mas aprendemos então que antes do nosso mundo de prova e expiação existem os mundos primitivos, que habitam aqueles espíritos que recentemente atingiram o estágio de ser possível a sua encarnação em corpos humanos. Depois eles passam para o mundo de provas e expiações. Depois que evoluímos, passamos
para o mundo de regeneração e posteriormente a isso para os mundos felizes. Então, a justiça do Pai faz com que em cada um desses mundos, de cada uma dessa morada, existam espíritos que estão todos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, para que a gente não ficasse deslocado naquele ambiente onde, vamos, por exemplo, uma classe de pessoas, de alunos que tem grande conhecimento e um aluno que não tem conhecimento, que tem um conhecimento mínimo, passasse a estudar junto com aqueles, estaria totalmente deslocado. Então, para evitar essa situação, tudo segue a justiça e a ordem estabelecida pela providência divina. É assim que funciona. E depende do nosso esforço, do nosso desejo sincero, do aprendizado, da melhora, né? Da boa vontade em nos tornar pessoas melhores e assim almejando galgar um mundo melhor do que o que nós estamos aqui hoje. Nós temos conhecimento na literatura espírita que muitos espíritos que passaram por esse mundo de prova e expiação, que já atingiram o direito de ir para um mundo de regeneração, ou mesmo mundos felizes, que eles pediram a permissão de permanecerem conosco, na condição de nos auxiliar o nosso progresso. Bezerra de Menezes é um desses espíritos, que já tem permissão, já tem conhecimento adquirido para estar num mundo muito melhor do que o nosso, mas ele ainda permanece na condição de nosso professor, nos tutelando, nos ensinando a caminhar. Então, meus irmãos, quero finalizar aqui com um pequeno texto que nós encontramos lá no final deste capítulo, do capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, que diz assim, dessa maneira: a Terra atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. É um texto de Santo Agostinho Espírito, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já nos foi avisado que nós estamos num processo de transformação. É lógico que essa transformação é da sociedade dos espíritos que se encontram encarnados e desencarnados, vinculados ao nosso planeta, ao planeta Terra. Então, conforme nós vamos nos melhorando a nossa conduta, o nosso comportamento, a sociedade vai transformando e o nosso planeta vai se transformando também. Então nós já estamos nessa fase de transformação. Lembrando que é um processo longo. Eu acredito que nós ainda estamos no início desse processo de transformação, para transformarmos o nosso mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, um mundo onde os espíritos que aqui irão permanecer, que ainda vão permanecer ligados a este mundo, quando estivermos no mundo de regeneração, serão espíritos onde a bondade prevalecerá em relação à conduta equivocada, em relação à maldade. Então, meus amigos, esse é o nosso desafio, de sermos úteis, de melhorando a nossa conduta e os nossos sentimentos, também sermos úteis à transformação do nosso próximo, da nossa sociedade. Vamos pensar nisso e vamos trabalhar esse sentimento em nossa intimidade. Vamos elevar o nosso pensamento para finalizarmos a nossa reunião de hoje? Mestre amigo, agradecemos imensamente a esta oportunidade,
Agradecemos a união de pensamento que estabelecemos nesses minutos, onde fizemos algumas poucas reflexões, e pedimos ao Senhor que continue a nos fortalecer para que possamos sermos úteis à transformação íntima e à transformação da nossa sociedade, para que possamos sair do mundo de provas e expiações, deste mundo de sofrimento, para um mundo um pouco mais tranquilo, que é o mundo de regeneração. Obrigado, Mestre, por mais esta oportunidade e pelo conhecimento adquirido através da doutrina espírita. Assim seja. Meus amigos, agradeço imensamente a mais esta oportunidade que tivemos. E até o próximo domingo. Fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até mais.